Atualmente, os países africanos são os maiores produtores de cacau do mundo, mas nem sempre foi assim. Antigamente, o Brasil era o maior produtor e exportador de cacau que existia. Isso foi mudando pouco a pouco por causa de uma doença que aconteceu aqui no Brasil e que marca muito a história da cacauicultura brasileira. Essa doença se chama vassoura de bruxa, aconteceu lá na década de 80 e derrubou a produtividade, afetou milhares de hectares de cacau, enfim, e vemos, resquícios acontecendo por causa dessa doença até os dias de hoje. É um pouco sobre essa história que a gente vai contar hoje aqui no quadro É Só o Cacau. A vassoura de bruxa, ela é causada por um fungo. Esse fungo se chama Monilióptera perniciosa e é endêmica no norte do país. E essa doença ela foi sendo transportada para lá na Bahia. E lá ela teve uma região para se espalhar de uma forma muito rápida. E afetou cerca de 600 mil hectares de cacau. Quando a vassoura de bruxa chegou, a falta de conhecimento fez com que os cacauicultores pegassem muito dinheiro no banco para fazer redução de copa, remover a vassoura, adubar as plantas e o efeito foi exatamente o contrário. As plantas começaram a criar muitos ramos novos e esses ramos novos eram justamente a porta de entrada da vassoura de bruxa. E eu digo sempre o seguinte, muito pior do que a vassoura de bruxa foi a ação do governo, porque ela endividou todo mundo, endividou todo o setor e piorou a doença. Foi uma tragédia que ainda bem a gente está recuperando. E o Bintubá, na minha visão, é talvez a ação mais importante porque você valoriza a cadeia. Bom, como vocês viram aí no depoimento do professor, pouco a pouco a gente está mudando a nossa realidade em relação ao cacau. Esse passado muito triste, ele vai ficando cada vez mais para trás, mas a gente nunca pode esquecer o quanto essa doença impactou a cultura do cacau e evoluir com esse aprendizado. Você gostou de conhecer um pouco mais essa história do cacau no Brasil? Visite então noticiasagricolas.com.br, segue as nossas redes sociais e, claro, acompanhe o nosso podcast, do Grão à Barra. Lá, todas as semanas, nós temos entrevistados que contam mais sobre a história do cacau e sobre esses manejos que estão fazendo a diferença na nossa produção.